Você se lembra do filme Fragmentado, do M. Night Shyamalan? Aquele em que o sujeito tem 23 personalidades diferentes e uma pior que a outra. Ele não está bem. Ele sabe por que vocês estão aqui. Não pode tocar em vocês. A Patrícia me lembrou que mandaram pegar vocês por um motivo. Vocês são comida sagrada. Tem um menino de 9 anos, a mulher britânica neurótica, o personal trainer com toque. E claro, o monstro, que é basicamente o fiscal da Receita Federal na hora de declarar o imposto de renda. Quem é você? Eu. Barry. Não é o Barry, não. Eu já aprendi a distinguir com qual de vocês estou conversando. Pois é, Fragmentado era para ser um suspense psicológico, mas virou documentário brasileiro. Porque agora temos o nosso próprio homem de 1000 personalidades, o segundo sargento Gomes Neto. Não sei se o Gomes tem múltiplas personalidades, mas assinaturas, meus amigos, ele tem uma coleção. Cada dia ele acorda diferente. Numa segunda assina como cirurgião plástico, na terça como anestesista, na quarta como garçom de rodízio. E o mais incrível é que todas essas assinaturas aparecem nos documentos da PGR, usadas para tentar incriminar Felipe Martins. Ou seja, em Hollywood o Fragmentado é ficção, no Brasil já é prova judicial. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga a taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Brasilinas e brasileiros, tem coisa que a gente ouve e pensa: não é possível. Isso é episódio novo do Chaves escrito pelo Kafka. A Procuradoria-Geral da República, ou como eu gosto de chamar, pé grande da razão, porque ninguém nunca viu um rastro de lógica lá dentro, conseguiu se superar. Depois da fraude na entrada dos Estados Unidos, agora parece que falsificaram até a entrada do Felipe Martins no Palácio da Alvorada. Ou seja, o cara não viajou, mas, segundo a PGR, ele também não ficou em casa. Ele vive no limbo, tipo o Doutor Estranho do Alvorada. A PGR apresentou, nas alegações finais, um novo documento falso. Sim, você não ouviu errado. Novo. Porque no Brasil de hoje, falsificação é igual série de TV da Marvel. Ninguém gosta, ninguém leva a sério, mas tem temporada nova todo mês. Você acha? Primeiro eles prenderam o Felipe por uma viagem que ele não fez. Depois prolongaram a prisão com um documento falso americano.
E agora, para fechar com chave de esgoto, inventaram um manuscrito mágico para dizer que ele entrou no Palácio da Alvorada. Um documento escrito à mão, como se o Estado brasileiro fosse um colégio interno de 1930 e o carimbo oficial fosse uma caneta Bic azul emprestada. A acusação diz que o Felipe participou de reuniões golpistas no palácio e, para provar isso, um papel com o nome Felipe, rabiscado à mão. Nem o sobrenome, só Felipe. Aparentemente a PGR acha que só existe um Felipe no Brasil. O resto é NPC. Enquanto isso, a defesa trouxe prova oficial do Diário Oficial da União, publicado no site do governo Lula. Ou seja, eles usaram o próprio site do inimigo para mostrar a verdade. É tipo vencer o Darth Vader usando um sabre de luz dele. O documento do Diário Oficial mostrava que nos dias 7 e 9 de dezembro, as datas das tais reuniões, não existia entrada registrada para o Felipe no Alvorada. Zero. Ninguém. Nem o Uber dele passou lá perto. Mas a PGR olhou para isso e pensou: Ah, não deu certo com o documento americano. Bora fazer uma versão brasileira. A falsificação tropicalizada. E foi aí que surgiu o segundo Sargento Gomes Neto, um homem de muitos talentos e muitas assinaturas. Sim, porque a cada dia ele assina diferente. É o Mr. M das canetas Bic. Num dia ele assina fininho, no outro em caixa alta, depois todo tremido, e às vezes parece que quem assinou foi o Neymar de canhota. O deputado Marcel Van Hatten revelou isso ontem. Agora, senhor presidente, eu apresento algo que pode ser considerado tão grave quanto aquilo que está sendo agora denunciado lá nos Estados Unidos. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República, antes ainda da semana passada, acrescentou, após a fase de instrução, documentos ao processo de Felipe Martins. Algo completamente irregular. Não se pode, depois da fase de instrução, quando nas alegações finais da defesa ela precisa se posicionar, a Procuradoria-Geral da República, em suas alegações finais, incluir novos documentos. Pois bem, corretamente a defesa de Felipe Martins solicitou perícia dos documentos que foram apresentados, deputado Reynolds Stefanes. Solicitou, por isso mesmo, mais prazo para que pudesse se defender. Pois bem, senhor presidente, sabe o que a PGR juntou? Enquanto a LAI do governo Lula mandou para duas instituições a lista daqueles que frequentaram o Palácio da Alvorada no mês de dezembro, aliás, uma delas é o ano inteiro, em formato digital, toda digitadinha, planilha de Excel, a Procuradoria-Geral da República, ouçam isso, Paulo Gonet, acrescentou documentos escritos à mão com o registro de entrada. E com a assinatura à mão de vários funcionários, mas nesse caso aqui, de um tal Sargento Gomes Neto. E aqui estão as suas assinaturas em diferentes datas, que não conferem entre si. Eu não preciso de perícia para isso, está um dia todo em letra cursiva, outro em letras maiúsculas, uma hora ele é segundo sargento, depois ele perde a patente. Senhor presidente, esse foi o documento que a PGR acrescentou para comprovar uma suposta participação de Felipe Martins em reuniões do Palácio da Alvorada. Eu pergunto se isso aqui é fraude ao plenário da Câmara dos Deputados. Uma fraude. É ou não é? Não vou afirmar. Não preciso, talvez, não preciso ser perito. Alguém precisa? Não. Senhor presidente, isso aqui é gravíssimo. E aí o PGR acrescenta isso e a defesa não tinha nem o direito de se defender. Ditadura. Aí hoje Alexandre de Moraes dá um esporro no PGR, porque fez o mesmo de colocar também documentos fora do prazo, em outro processo do núcleo 4, se eu não estou enganado. E Alexandre de Moraes pede para o PGR retirar, porque ele viu o problema que está dando. Então, senhor presidente, isso aqui é um problemão, porque é um problema nos Estados Unidos, que já está comprovado, ele não viajou, agora aqui no Brasil.
Senhor presidente, isso aqui, se comprovada a fraude, é falsidade ideológica e muitas outras coisas mais. E sabe por que o Alexandre de Moraes, para concluir, tem medo de Felipe Martins? Sabe por que o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Felipe Martins? Porque, diferente de Alexandre de Moraes, Felipe Martins é um homem de coragem, de princípios, que ficou preso injustamente 6 meses, colocado numa solitária, foi torturado e não se dispôs a delatar mentirosamente como outros fizeram. Não decidiu se entregar. Felipe Martins é um herói brasileiro. Bizarro, né? Sente a diferença das assinaturas. A última parece que foi meu cachorro que assinou. Mas na verdade, até o meu cachorro, só de cheirar a assinatura, percebe que são escritas diferentes. Além de fraudador, o cara é analfabeto funcional, mano. Minha nossa, nem bêbado eu assino tão diferente assim. Mas não, vamos acreditar que é tudo da mesma pessoa, mas ela deve ter múltiplas personalidades, né? Meu Deus, parece aluno de 5ª série assinando boletim escolar no lugar dos pais. Não precisa nem de perito nesse caso. Pegaram crianças para assinar isso. Eu admiro a inteligência de quem acatou como prova. E o Paulo Gonorreia, digo Gonê, aceita uma coisa dessas. Ele não tem que ser reconduzido ao cargo, tem que ser internado. Você acha? A defesa olhou para aquilo e falou: não é possível. Esse cara sofre de múltipla personalidade caligráfica. E decidiram pedir um exame grafotécnico. E aí entra sendo o herói dessa história, o perito contratado pela defesa. O cara é tipo o Batman da Polícia Federal. Economista, advogado, mestre em engenharia de produção, perito criminal aposentado, professor da Academia Nacional da PF e presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais. Se ele quisesse, resolvia o caso só com um compasso e um olhar de desdém. O perito analisou o documento e concluiu: as assinaturas do 2º Sargento Gomes Neto são diferentes. Traduzindo, alguém pegou o nome do sargento e fez um samba com ele. Tem mais variação de assinatura ali do que de participante do Big Brother. E, para completar o festival, aparece outro sargento, Hedrich, que também assina de um jeito diferente. Aparentemente, o Exército Brasileiro virou a casa dos 1000 sargentos de Zé do Caixão. Mas o mais engraçado é a explicação da PGR. Eles dizem: Não, o Diário Oficial tá errado. O certo é o manuscrito rabiscado por uma alma penada. Gente, isso é o nível de argumento de criança que quebrou o vaso da mãe e disse: Não fui eu, foi o vento. A diferença é que aqui o vento tem cargo público e salário de R$35 mil. Enquanto isso, a defesa mostrou o quê? Geolocalização do celular do Felipe, mostrando que ele não estava no palácio. Registros da Uber, ele não foi ao palácio. Testemunhas, inclusive 2 da acusação, que disseram: ele não estava no palácio. Documento do GSI do Lula, publicado no Diário Oficial, dizendo: ele não esteve no palácio. Mas a PGR insiste no papel rabiscado. É tipo você mostrar uma foto, um vídeo, uma gravação e o outro dizer: mas eu desenhei aqui no guardanapo e o desenho diz o contrário. E aí entra a dupla dinâmica do autoritarismo. Paulo Gonorreia, digo Gonê, e Chanderleia. 2 gênios do improviso, 2 rudines da lógica jurídica. Eles olham para uma falsificação grotesca e pensam: perfeito, é disso que precisamos para prender mais gente. É a mesma energia de um aluno que entrega o trabalho todo copiado da Wikipédia e o professor responde: tá errado, mas tá com confiança. Vou dar 10. Gonorreia é o tipo de procurador que, se fosse médico, diagnosticava ressaca como ebola. E o Xander Clayson? Xander Clayson já passou do ponto. Ele é tipo aquele vilão que começou com um plano, mas depois esqueceu o motivo e continuou tocando terror por inércia. Isso sem falar que na semana passada veio o CBP, a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos, e soltou um comunicado oficial dizendo: após análise completa, concluímos que o senhor Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data.
Ou seja, o governo americano olhou para a farsa brasileira e disse: Mano, que é isso? Vocês estão tentando falsificar até a imigração americana? Isso aqui é crime internacional, não fanfic. Eles deixaram claro, o registro usado por Xandão era errôneo, estava sendo investigado e o CBP iria corrigir o sistema para evitar novas xandices. Traduzindo, Brasil, devolve esse documento para o pente e faz direito. E como se não bastasse, o registro falso trazia o nome do Felipe grafado errado, o número 1 de um passaporte cancelado em 2021 e uma categoria de visto inexistente. É a tríade do absurdo. É o tipo de erro que faria até o falsário do Prenda-me se for capaz passar vergonha. Aos poucos, o castelinho de cartas vai ruindo. Uma a uma as narrativas vão caindo. Depois que a defesa de Felipe Martins mostrou que o Felipe estava no Paraná no dia 30 de dezembro de 2022, o registro americano sumiu do sistema. Sumiu e depois reapareceu. Tipo o fantasma do Scooby-Doo. Quem mexeu no meu arquivo, Velma? Em julho, o Wall Street Journal publicou um editorial pedindo investigação sobre o caso. Mas aqui no Brasil, nada. Nem a PGR nem o STF se mexeram. O pessoal da velha mídia fingiu que era só histeria de bolsonarista. Claro, para eles fraude agora é só pequeno erro administrativo com fins democráticos. Os repórteres de toga, as fadas sininhos do STF, até correram para dizer: Não, o Felipe não foi preso por causa da viagem, mas pelas provas da minuta golpista. Ah, claro, as provas da minuta que ninguém viu, que ninguém assinou e que só existe na mente coletiva do grupo Xander Clayson e seus amiguinhos imaginários. E aí, no fim das contas, a gente chega à parte mais triste e mais cômica também. Porque o Brasil conseguiu criar um novo tipo de regime, o estado da piada sem graça. É o lugar onde a justiça bate no réu e diz: Você sabe por que tá apanhando. E o réu responde: Nem eu sei, doutor, mas o senhor parece estar se divertindo. A PGR falsifica documentos como se fosse um episódio do Chaves em que o Kiko tenta falsificar a prova e tira 10 com desenho de bolinhas. E o STF finge que é sério, mas age como o elenco de Todo Mundo em Pânico 5, uma paródia que esqueceu que é paródia. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa, eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. A verdade é que o caso Felipe Martins virou o multiverso do vexame jurídico. De um lado, o CBP americano desmentindo. Do outro, gonorreia e Chandercir rabiscando o documento com caligrafia de criança do pré. E no meio, o Brasil inteiro olhando e pensando: Não é possível. Alguém tá filmando isso pro Hermes e Renato, né? Mas não é sketch, não é sátira, é real. O Brasil virou um stand-up involuntário, só que sem punchline. E se você acha que não dá para piorar, espere a próxima temporada. Porque no ritmo em que vai, daqui a pouco vão dizer que o Felipe Martins também entrou na Estação Espacial Internacional para planejar o golpe lunar de 2023. Mas a gente ri. A gente ri para não ser preso por desacato à comédia oficial da República. No fim das contas, o fragmentado tinha 23 personalidades. Mas o nosso sargento bateu o recorde. Tem 23 caligrafias diferentes e uma missão só: assinar qualquer coisa que ajude a PGR a fingir que o Felipe Martins é culpado. Shyamalan devia processar por plágio e falta de vergonha na cara. Ai, essa caspa no meu cabelo tá me matando, tá coçando o meu cabelo. Já tô 30 segundos e ninguém me atendeu ainda, vou ter que dar 14 anos de prisão pra alguém hoje. Oi, companheiro, que tipo de corte que você vai querer hoje? Só não peça pra mim cortar um dedo. Eu gostaria de saber em que tipos de corte você é especialista, meu amigo. Sou especialista em cortes na saúde, educação, infraestrutura, corto mesmo. Então, meu amigo, minha esposa disse que meu cabelo é crespo, então dê um jeito nisso. Olha só, companheiro, fiz o que você pediu, o melhor corte de todos. O que achou? Muito bom, Lully, ficou simplesmente divônico. Você é o melhor. Muito obrigado mesmo pelo corte, a ministra Carmen Lúcia vai ficar com inveja do meu cabelo. Agora só preciso pegar o dinheiro para te pagar, companheiro. Ué, cadê meu dinheiro? Sai da minha frente, sua baranga. Isso foi mais fácil que cortar aquele cabelo, passei a mão naquele cabeça de pirulito. Enquanto ele pega meu dinheiro,
tem um presidente francês pegando a mulher de alguém. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.